7:1, né? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui e hoje mais uma palavra especial para todas as mulheres, servas de Deus. Queremos começar o dia desejando aí a todas, né? Esse feliz dia internacional, né? Da mulher, do campo jurídico, da saúde, a dona de casa, a funcionária, a mulher em si, a mulher por ser feminina, a mulher por ser um instrumento de Deus na vida humana, mas também na vida do homem, essa importância desse ser que foi criado por Deus, também conforme a sua imagem e a sua semelhança, né? Nós vamos louvar a Deus com um hino, vamos lá, vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, envolvendo aí as mulheres. Está conosco aqui a irmã Valdenir. Vou botar mais para cá, irmã, a sua cadeira. Isso. Aqui está a irmã Valdenir, a esposa do pastor Bené, né? Essa jovem que Deus abençoou, colocou como a esposa do meu pai. Depois que a minha mãe faleceu, ele contraiu núpcias com essa jovem e se dedicou a ele com muito amor, com muito carinho. Foram quantos anos ainda, irmã? 22 anos, né? Casada com o pastor Bené. E hoje ela está aqui, para nós é um prazer, uma alegria, até porque eu dizia para ela, irmã, vem aqui, passa um dia aqui conosco, mas ela nas ocupações e também fazendo os tratamentos, mas está aqui conosco, né? Saudação aí, irmã, para os irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui na casa do pastor Zé, juntamente com a irmã Deriana nesse dia. E também desejar a todas as mulheres, né? Um feliz dia da mulher. Que Deus abençoe, dando força, coragem, que sejam mulheres virtuosas naquele trabalho que exercem, tanto na vida profissional como também na igreja, e que nós possamos continuar na alegria de servir de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eita, glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Qual é o número aí? 376. 376. Esse daí eu aprendi criança, aí eu sei todo decorado. Pronto. Vamos lá. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é. Para o campo dos campos, todos nós devemos estar. Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde iremos habitar. Unidos em amor, Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Não vamos deixar ir. Já Pai eu orarei. Trago-nos Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, com a voz ressuscitar, o Evangelho de amor. E a todos se entregar, o que vê se salvará, e sinais receberá. E o Espírito de Deus não mais língua falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, no cenáculo todo gentil, ao poder do céu de Deus, viram no meio tribunal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Glória a Deus. E está conosco, meus irmãos. Tá a cara delas ali, né? Olha, Marlete, cunhada aí da minha esposa, nossa amiga, né? A Nora. A Nora, Como é a Nora? O nome dela aí? Thaís. A Thaís e a Jaiane. É a filha da Marlete, do Mábio. É um prazer tê-las aqui conosco, né? Acena aí, irmão, para o pessoal ver vocês. Isso. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar. Vamos ler Êxodo. Êxodo capítulo 38. Nós fizemos essa leitura ontem.
mas eu expliquei apenas em parte. Êxodo 38, verso 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Muito bem. Observem que ontem eu falei sobre as mulheres que também contribuíram com os seus espelhos, né? É muito importante que aqui você tem, olha, eu coloquei aqui os espelhos, né? Você tem uma fonte para o bronze, né? Que é essa, quando a gente fala desse cobre, que era um cobre vermelho, que se ligava aí com o zinco, que aí dava origem ao bronze. Aqui é uma fonte, porque você tem a informação do uso do bronze. E as mulheres, elas deram os espelhos. Se eu falei ontem da peculiaridade feminina, isso já tinha muito tempo na Bíblia. A peculiaridade feminina de usar os espelhos. Interessante que essa palavra espelho, no próprio texto hebraico, ela dá a ideia de revelação. De revelação. Vocês sabiam? Na essência, a palavra espelho é revelação. Por isso que tem aquela lenda, aquele conto, né? Espelho meu, daquele conto de fadas, né? Então, mas veja que a Bíblia já falava da mulher usando espelho. Só que esse espelho de bronze polido, ele era imperfeito. Ele não expressava a beleza clara da mulher. Mas mesmo assim ela se olhava no espelho. Por isso que naquela época, vamos ver aí, 1 Coríntios 13, verso 12, o apóstolo São Paulo, ele vai falar dessa imperfeição dos espelhos da época. Olha como é que ele diz aí. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, como o espelho não revelava algo perfeito, então Paulo fez o uso desse material, do espelho, né, para falar desse objeto que já era usado pelas mulheres. Então as mulheres, para olhar e ver a sua aparência, a sua beleza, revelar como ela estava, ela se olhava no espelho. Então isso aqui é muito importante, por quê? Porque aqui você está vendo que esse material que já era usado, as mulheres doaram os espelhos, elas não ficaram presas, não, isso aqui é meu objeto, para o meu uso, para olhar minha beleza, ver como eu estou, minha aparência, meu cabelo, meu rosto. Não, elas doaram para fazer a pia do tabernáculo, a pia de bronze. Então veja que a primeira coisa que você vai analisar aqui é sobre essa questão, as mulheres olhando nos espelhos. Só que agora, querido pastor, queridos irmãos, nós vamos ter um grande problema nesse versículo. Veja o versículo 38, aliás, o capítulo 38, olha o verso 8, como é que diz? Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam. Ó, essa tradução aqui, ela colocou se ajuntavam. Ou seja, o autor, ele quer manter uma tradição, mais ou menos não dando apoio às mulheres. Só que uma tradução original, inclusive no hebraico, diz assim, as mulheres que serviam. As mulheres que serviam. Aí essa daí é a revista atualizada, né? Deve ser. Mas tem a outra. Almeida Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida. Eles têm uma atualizada aí, dessas daí, que vocês vão ver que a Bíblia diz que elas se ajuntavam à porta. Ou melhor, não se ajuntavam, elas ministravam. Elas ministravam à porta. Qual é a versão? Vê a atualizada. Qual é a tua Azul é o quê? Ela diz a mesma coisa, né? Se ajuntavam. Vê lá. Observem bem. Por que eu quero falar isso aqui hoje? Porque é muito importante. Como é que diz aí o texto? Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Olha aí. Elas faziam o quê? Serviam. Serviam. Tem uma outra tradução que diz que elas ministravam. Ó, essa daqui colocou ajuntavam. Só que o próprio texto hebraico, ele dá a ideia de que elas ministravam. Ou seja, e quando a gente atenta para esse verbo ministrar, vamos ver aqui, ó. Esse verbo ministrar, que aparece aqui, queridos irmãos, é muito importante,
que ele é usado apenas mais uma vez, e está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. 1 Samuel 2, 22. Ó, você vai marcando aí, verbo ministrar. O que eu vou falar hoje? Elas não estão de fora. As mulheres não estão de fora. Vamos lá. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Tá vendo? Mulheres que serviam, mulheres que ministravam à porta. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque várias tradições religiosas vão procurar uma forma de atenuar e de não querer fazer a mulher participar de alguma atividade na obra de Deus e vão deixar elas de fora. Mas vejam bem, elas não apenas contribuíram para o tabernáculo, elas também faziam parte do tabernáculo. Elas ministravam. Mas como é isso, pastor Zé? Que elas ministravam? O mesmo verbo ministrar, vamos ver aí Números 4, 23. O mesmo verbo ministrar aplicado aos levitas é o mesmo verbo aplicado aqui para as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Vamos lá. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Ou seja, o mesmo verbo aplicado no cotidiano do serviço dos levitas é o mesmo verbo que vai ser aplicado para as mulheres. Então, o que isso quer dizer, pastor Zé? O que isso quer salientar? Isso quer dizer para nós que as mulheres não somente contribuíram. Há líderes que querem a contribuição das mulheres no vocal, na assistência social, querem elas contribuindo em tudo. Mas na hora que fala da mulher exercer, veja bem, nós não estamos falando aqui apenas função de diaconisa ou de pastora, mas quando é para tratar elas dentro de uma função eclesiástica, aí vem o menosprezo para as mulheres. Que elas não podem entrar em determinadas reuniões, que elas não podem fazer parte daquilo. Claro que eu respeito as tradições, mas eu estou dizendo que isso é apenas argumentos dos homens, não tem base bíblica para isso. Veja que essas mulheres aqui, elas estavam servindo à porta. Diz um grande e renomado exegeta que elas serviam como porteiras no tabernáculo. Outros dizem que elas participavam do rito limpando as vasilhas. Outros dizem que também, quando era o momento do canto, elas estavam ministrando. Ou seja, dentro do tabernáculo, as mulheres, elas faziam alguma coisa para Deus. Dentro do tabernáculo, essas mulheres serviam na obra de Deus. Elas não estavam de fora. Não era somente os homens. Tinha a função do sumo sacerdote, tinha a função dos levitas, tinha a função dos homens hábeis, como Bezalel, Oliabe, mas também tinham as funções das mulheres. E elas não apenas cooperavam, elas serviam com alguma função, com alguma atividade dentro do tabernáculo. Vamos ver aí Salmo 84, verso 10. Então veja que esse verbo ministrar, esse verbo servir, está dando essa ideia de que elas participavam de algumas atividades dentro do tabernáculo. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Aí vem o mais importante. Uma mulher fazendo qualquer atividade na obra de Deus, seja ela como porteiro, que aqui está claro que algumas faziam, ou como ministério, ou servindo no rito, ela estava servindo a Deus. Não importava se era uma porteira, se era zelando o tabernáculo, limpando as vasilhas, mas elas tinham alguma função dentro do tabernáculo. Isso aqui é que é importante. E eu quero louvar a Deus pela vida das mulheres. O que seria de nós pastores sem a participação dessas mulheres? Evangelismo, elas estão na frente. Trabalho de mulheres, elas batem em primeiro lugar. Campanhas, elas estão na frente. Orações nos templos, nas casas, elas dominam. Quando tem luta, elas estão ali presentes. São essas mulheres que na verdade estão envolvidas na obra de Deus. E eu quero dizer aqui, elas não estão de fora.
Queridas irmãs, vocês não estão de fora. E eu quero dizer aos pastores, eu quero dizer aos líderes, a gente debateu muito, inclusive eu debatia muito sobre esses assuntos e argumentos que alguns até depreciam as mulheres com algumas colocações. Mas, é claro, muitos exegetas e estudiosos têm procurado entender essa expressão que elas ministravam à porta, já no tabernáculo. Isso aqui está claro no Velho Testamento. Só que se nós analisarmos, uma vez eu estava fazendo mestrado, e aí uma professora, ela querendo atacar o homem, também querendo atacar algumas questões, ela diz que a Bíblia foi usada para descriminalizar ou depreciar, seria a melhor palavra, depreciar as mulheres. E ela começou a dizer que a Bíblia tinha pouquíssimos textos que davam ênfase às mulheres. Então ela disse que foi um arranjo do judaísmo para depreciar a mulher. Negativo. Se nós analisarmos, eu quero citar aqui 10 mulheres, apenas 10, que se não fossem elas, a nossa estrutura teológica, a nossa estrutura eclesiástica e a história do povo de Deus não estaria em pé. Em primeiro lugar, a primeira mulher que domina a história de Gênesis é Eva. Eva domina a história de Gênesis. Se vocês analisarem, ela não é apenas a primeira mulher, ela governa junto com o homem. Deus deu ordem para que Eva e Adão dominassem juntos no paraíso. A segunda mulher que eu destaco aqui é a Sara, a mulher de Abraão. A gente às vezes não fala de Sara, mas imagine a Sara deixar o conforto do seu local, deixar tudo e acompanhar esse homem. Ela é fundamental na história espiritual do povo de Deus. Quando você observa, nós vamos ter outro nome de destaque. Nós vamos ter aqui, por exemplo, Rebeca. Rebeca é outro fenômeno dentro da história bíblica. E por que também não falar de Miriam? Profetiza, e ela exercia função junto com Moisés e junto com Arão. Ela não era só profetisa. Alguns dizem que ela também era ministro de cânticos. Além de profetisa, ela também tinha outros ministérios. Então você vê o destaque dessa mulher chamada Miriam. Mas nós temos aqui Raquel e Lia. Imaginem que a história de todo Israel, a formação das 12 tribos começam com Raquel e Lia. E por que não falar de Débora, que também figura